Quer que ela te respeite? Então para de pedir isso, porque o respeito não é algo que se exige, é algo que se emana. E se você não entende isso, vai continuar sendo ignorado. Você já teve a sensação de que, por mais que faça tudo certo, ela sempre encontra um jeito de te testar, de te ignorar quando você mais se entrega, de provocar quando você tenta se aproximar. Talvez ela nem saiba o que está fazendo, mas o que ela sente é claro. Ela não te respeita, e isso não muda com flores, com textos, nem com esforço. Quando você para de reagir, porque um homem que reage o tempo todo, mas o homem que permanece no próprio centro, e nesse silêncio, ela finalmente escuta o que nunca quis ouvir. Perde o jogo sem perceber, silencia tudo ao redor. Some por horas, reaparece como se nada tivesse acontecido. Te provoca com outros caras. Te elogia e depois esfria. Parece um jogo, não é? Mas a verdade é ainda mais dura. Ela te testa, porque não te respeita. Só existe teste onde existe dúvida. E uma mulher só testa um homem quando sente que pode manipular. Ela quer saber se você cede, se você corre, se você se desespera. Ela quer saber se você é realmente um homem ou só mais um menino disfarçado de presença. E cada vez que você reage, você confirma a dúvida, cada justificativa apressada, cada tentativa de agradar, cada me desculpa se eu fiz algo errado. Entrega a ela o controle emocional da relação. Ela joga, você responde, ela puxa, você vai, ela esfria, você esquenta. E quando você age assim, você sai do centro, sai da sua presença, sai do seu eixo. E toda vez que isso acontece, ela sente que te tem, que pode brincar, sumir, voltar, e você sempre vai estar ali, pronto para aceitar. Isso não gera atração, gera tédio. E pior, gera desrespeito, porque o respeito nasce no silêncio, na pausa, no espaço. E o homem que para de reagir é o homem que começa a ser respeitado. Ela não respeita quem implora. Ela respeita quem sustenta, quem olha o teste e não se move. Você acha que responder rápido mostra interesse? Que explicar tudo com detalhes vai acalmar a mente dela? Que pedir desculpas o tempo todo vai fazer ela te escolher? Pois deixa eu te dizer a verdade. Ela não quer um homem que reaja. Ela quer um homem que se sustente. A maioria dos homens entra no jogo achando que está vencendo, quando, na verdade, estão apenas sendo previsíveis. Ela te ignora. Você manda um textão. Ela te testa. Você cede. Ela te provoca. Você tenta compensar. Mas o que ela sente, no fundo, é que você está sempre se adaptando, sempre se moldando ao humor dela, sempre reagindo como se estivesse num campo minado emocional. Isso a faz perder o respeito, perder o desejo, porque o desejo feminino nasce na presença do homem que não se abala. Ela quer sentir que você está ali, mas não está à disposição, que você enxerga o jogo, mas não participa. Porque quando você reage a tudo, você entrega a sua liderança emocional. E nenhuma mulher respeita um homem que não lidera nem a si mesmo. E não se engane, ela sabe exatamente o que está fazendo. Os testes não são aleatórios. São ferramentas inconscientes de triagem. Ela precisa saber. Esse homem vai segurar minha intensidade? Ele vai desabar com meu caos. Vai me responder ou vai me conter? E a sua reação é a resposta. O homem que para de reagir é o homem que ela começa a observar, porque ele deixa de ser previsível e começa a ser enigmático, deixa de ser emocionalmente disponível e começa a ser emocionalmente valioso. É quando você vira o espelho e tudo que ela fazia para te controlar volta para ela. Você não perdeu o jogo. Você escolheu sair. E agora, o jogo perdeu você. Você não precisa discutir. Não precisa se justificar. Não precisa responder cada indireta com uma explicação. Porque o verdadeiro poder não está na reação. Está no peso do seu silêncio.
No momento em que você para de reagir, você sai do script, você quebra o padrão. E o jogo emocional para de funcionar. Ela manda sinais, provoca, instiga. Mas agora você não reage, você observa. E nesse instante, você deixa de ser mais um. Você passa a ser o homem que ela não consegue decifrar. Porque o homem que não se justifica, que não busca ser entendido, que não se curva para ser aceito, é o homem que carrega um mistério. E todo mistério atrai. Ela começa a te olhar diferente, com mais atenção, com mais curiosidade, com mais respeito. Porque quando você para de reagir, você deixa de girar em torno dela e passa a girar em torno de si. E isso muda tudo. A energia muda, a vibração muda e, principalmente, a forma como ela te vê muda. Você não é mais o disponível, o acessível, o previsível. Você é o homem que está ali, mas não depende. Você escuta, mas não responde qualquer coisa. Você sente, mas não se dobra. E é aí que ela percebe algo que assusta. Você pode ir embora, mas não por raiva, por paz. E ninguém quer perder um homem em paz. Porque um homem em paz é raro, e tudo que é raro é valioso. Você se torna aquele que não precisa provar nada. Porque quem está centrado não precisa correr atrás de validação. E é nesse silêncio que você vira presença. Não pela ausência, mas pela profundidade do que você não diz. A ausência de reação não é desinteresse, é domínio. E domínio é a única coisa que desarma uma mulher que está testando seus limites. Ela joga palavras duras. Você não revida. Ela provoca. Você não acusa. Ela esfria. E você não tenta esquentar. Você permanece no seu centro, na sua paz, no seu poder. E nesse exato momento, ela começa a se perguntar: por que ele não reage como os outros? Por que ele não se abala? Por que ele não me dá o drama que eu costumo causar? Porque você não está mais aqui para ser domesticado. Você não está mais aqui para ser testado. Você está aqui para ser sentido. E a única forma de ser sentido de verdade é quando você não se move por aprovação, mas por presença. Ela vai tentar quebrar sua neutralidade. Vai criar situações, te provocar, gerar desconforto. Mas nada disso funciona com um homem que não está tentando ser escolhido. Você já se escolheu. E por isso, ela começa a te respeitar. Porque toda mulher respeita o homem que não responde a testes emocionais, com respostas emocionais. Você responde com silêncio, com presença, com o não movimento. E o não movimento é o que cria gravidade. Ela não entende, mas sente. E o que se sente, fica. Nesse ponto, você já não está mais jogando. Você está sendo. E ser é mais sedutor do que qualquer jogo. Porque o homem que permanece firme, enquanto tudo ao redor oscila, é o homem que se torna referência emocional. E uma mulher pode até resistir à atração, mas nunca resiste ao respeito. E o respeito é o início do verdadeiro desejo. No começo ela te testava, porque sabia que você sempre estava lá. Porque bastava uma palavra torta, um sumiço, uma frieza, e você se dobrava. Você reagia, corria, explicava, implorava. Mas agora, você não reage mais. Você não responde de imediato. Não precisa provar nada. Não busca mais o controle da narrativa. Você apenas existe, na sua frequência, no seu eixo, no seu valor. E aí acontece o que ela menos esperava. Sua ausência começa a ensinar mais do que a sua presença. Ela se dá conta de que você não está mais ali como antes. Que você sumiu, mas não como fuga. Você sumiu com dignidade, com leveza. Você não bloqueou, não mandou indireta, não jogou. Você apenas se retirou. E esse silêncio, esse espaço que antes era preenchido por suas respostas, tentativas e ansiedade, agora é preenchido por peso. O peso do homem que ela não consegue mais acessar com facilidade. O peso do homem que parou de implorar e começou a escolher. E isso muda tudo. Porque a ausência consciente não é desprezo.
é ensinamento, é espelho. É ali, na sua ausência, que ela começa a sentir a própria carência, a refletir sobre os próprios jogos, a perceber que o problema não era você, era a forma como ela te tratava. Você virou a ausência, mas uma ausência que fala, uma ausência que educa, uma ausência que desperta. E quanto mais você sustenta essa ausência com dignidade, mais ela sente falta da presença que não era barulhenta, mas era firme. O jogo virou. E você não precisou jogar, bastou parar de reagir. No momento em que você decide que não precisa mais provar nada, tudo muda. Você já não espera a mensagem, já não reza por uma reação, já não sofre com o visto e ignorado, porque agora você se escolheu. E quando um homem se escolhe, ele se retira do campo da carência. Ele para de mendigar, para de implorar por migalhas emocionais e começa a viver como quem sabe o próprio valor. Não é orgulho, é consciência. Não é frieza, é proteção. Você entende que não precisa ser aceito por alguém que te testa o tempo inteiro, porque ninguém que te vê como prioridade te joga como distração. Então, você deixa de se importar com o que ela sente e começa a se importar com como você se sente. Você muda o foco, e quando o foco muda, a vibração muda. Ela ainda pode te testar, pode tentar provocar, pode até usar a ausência como arma. Mas agora você não está mais no campo de batalha. Você saiu do jogo, você elevou o nível. E esse novo nível não é sobre vencer, é sobre não precisar disputar. Você é o prêmio, você é o homem que ela só vai perceber quando já não puder controlar. E não porque você sumiu por tática, mas porque você se encontrou por verdade. Você deixou de correr atrás de amor e começou a correr atrás de si mesmo. E quando um homem faz isso, ele para de ser previsível e começa a ser valioso, porque ela percebe que você não precisa mais dela e não existe nada mais atrativo do que um homem que se bastou. Ela pode ter te ignorado, te testado, te feito duvidar de si mesmo, mas nada disso importa mais agora, porque hoje você se lembra do que esqueceu tentando agradar. Se lembra do que perdeu tentando caber no mundo dela. Se lembra de quem você era antes de tentar ser aceito. E agora você não precisa mais correr, nem provar, nem justificar, porque o homem que se encontrou não se explica, não se expõe, não se humilha, ele apenas é. E é nesse estado de ser que tudo muda, porque a frequência do homem inteiro não implora, ela atrai. Você se torna raro, porque não está tentando aparecer, está apenas presente. E essa presença não grita, não joga, não revida, ela silencia. E no silêncio, ela ensina. Se ela voltar, não será pelo drama, nem pela carência, nem pelo jogo, será pela consciência. Porque o seu silêncio fez mais barulho do que 1000 mensagens. E a ausência do homem que se escolheu é mais poderosa do que a presença de 1000 homens que se entregaram por medo. Você não precisa ser desejado por todos. Precisa apenas ser respeitado por si mesmo. E isso começa agora. Você não está assistindo isso por acaso. Talvez sua alma esteja tentando lembrar do homem que você já foi e que agora está pronto para voltar. Se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve, ativa as notificações. Porque esse canal não é sobre táticas, é sobre consciência, é sobre silêncio, é sobre presença. E se você entendeu isso, então respira fundo, olha para dentro e vem comigo. Porque a gente não está aqui para jogar, a gente está aqui para se tornar.